E aí, pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo à nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou o professor Sandro Caldeira e estamos juntos aqui estudando Estatuto Menorista, nossa Lei 8.069 de 90. E nosso tema de hoje é a questão afeta a poder familiar. Vamos falar então um pouco sobre isso, o nosso antigo pato-poder, né? Quando a gente fala aqui em pato-poder, lembra que a gente não usa mais essa expressão de pato-poder, isso era no código anterior. Atualmente, a nomenclatura utilizada, até com base na própria Constituição de 88, mais adequada à nossa Constituição, é o chamado poder familiar. E o que é isso, né, Sandro? Que raio de poder familiar é esse? Esse poder conferido aos pais aí, poder referente a cuidar, né, de seus filhos, né, menores aí de idade. Então, quando nós falamos aqui em poder familiar, joga aí na tela para o pessoal ver, ó. A gente tem aqui, então, o chamado poder familiar. Esse poder, então, conferido aos pais, e a gente vai verificar isso, que esse poder é conferido em igualdade de condições, né? Por isso que a gente fala mais em pátrio poder, ele não é exercido somente pelo pai, é exercido pela mãe e pelo pai. Na realidade, esse poder, então, ele é exercido em igualdade de condições entre os pais e a mãe, a esposa e o marido. O poder familiar, então, a gente fala sobre o poder familiar e depois vamos falar sobre a perda e a suspensão desse poder familiar, tá ok? É um tema que de vez em quando cai na nossa prova, então é importante nós falarmos, ok? Vamos começando então aqui no artigo 21 do nosso Estatuto Menorista, que diz o seguinte, acompanha comigo aí. O poder familiar será exercido em igualdade de condições, isso é importantíssimo para a gente, né? Pelo pai e pela mãe. Na forma do que dispuser a legislação civil, a gente usa então aí, né, a legislação, nosso Código Civil sobre a questão do poder familiar, assegurado a qualquer deles, ou seja, ao pai e à mãe, o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução dessa divergência. Vem comigo então aqui, a gente já sabe então que o poder familiar é esse poder conferido tanto ao pai quanto à mãe, e o mais importante, ele é exercido em igualdade de condições, tanto entre o pai quanto entre a mãe, ok? Se houver algum tipo de discordância entre eles, que não consiga ser resolvida de forma amigável, pode buscar aí a tutela jurisdicional para que haja decisão com relação a isso, porque ambos detêm o chamado poder familiar, esse poder de cuidar, né? Fornecer todos os meios necessários para uma adequada criação, subsistência de seus filhos, tá certo? Joga de novo na tela, a gente entra aqui agora. Recapitulando, eu tenho aqui o seguinte, ó, esse poder familiar, ele será exercido em igualdade de condições entre os pais, né? Entre pai e a mãe. Dentro dos deveres dos pais aqui, é importante, aí já que eles têm direitos e também têm deveres, não é isso? Claro. Aos pais incumbe o dever de quê? Isso é importantíssimo esse artigo 22, porque são deveres decorrentes do poder familiar. Então, são deveres decorrentes do poder familiar. Deveres decorrentes do poder familiar. Aos pais incumbe o dever de sustento, vamos marcar aqui, ó, sustento, guarda e educação dos filhos menores, aqui então, desses menores de 18 anos. Cabendo-lhes ainda o quê? No interesse desses filhos menores, a obrigação de cumprir e fazer cumprir determinações judiciais, certo? Então, porque os pais são os responsáveis e eles que vão ter que fazer isso então, ok? Parágrafo único, ele traz aqui para a gente o seguinte, a mãe e o pai, ou responsáveis, né, que caso não seja o pai ou a mãe, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar, isso aqui é uma questão importante, né? Transmissão familiar de quê? Das crenças, culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Então, vem cá comigo. Quando a gente fala aqui nessa questão dos deveres e direitos dos responsáveis legais, que detêm, portanto, o chamado poder familiar, de cuidar desse indivíduo menor, dessa criança, desse adolescente, desse menor de 18 anos, né? Esse poder familiar está englobando, então, a questão da guarda, do sustento desse menor, a questão educacional, o direito à transmissão da questão cultural dessa família, questão de crenças, religião, certo? Sempre buscando o que nós chamamos de melhor interesse do menor. Olha como o pano de fundo aqui é o que a gente fala de teoria da proteção integral, né? Então a gente tem aqui essa questão afeta que é importantíssima para a gente falar como deveres decorrentes do poder familiar, ok? Agora, pergunta na tela, joga na tela a pergunta. A pergunta que não fica clara é o seguinte, a falta ou a carência de recursos materiais lá dos pais, né, dos responsáveis, constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar?
Eu já botei aqui que não, na realidade, óbvio que não, né? A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar, ok? Tá no artigo 23, ó. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Vem cá comigo. Isso é uma questão interessante, né? Então, se os pais não têm recursos financeiros suficientes para esse menor, isso justificaria, por uma questão de cuidado do menor, retirar esse poder familiar desses pais que não têm condições econômicas de cuidar dessa criança, de criar essa criança em condições econômicas que seriam mais adequadas? Não, a princípio, não. A gente tem que analisar que os pais têm deveres, né? Existem deveres aí que os pais devem cumprir, de sustento dessa criança, desse adolescente, mas o simples fato dele não ter condição econômica para isso, essa carência de recursos materiais, não justifica de cara, de início, assim, a gente fazer acarretar uma perda ou suspensão do poder familiar, ok? Tranquilo, então? Certo? A gente prossegue aqui, ó. Vou colocar aqui. Parágrafo 1º, ó. Estamos aqui no 23. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a medida de quê? De perda ou suspensão do poder familiar, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Então, eu não vou tirar a criança, esse menor, eu não vou tirar do seio da sua família, porque o importante é que ele fique o máximo próximo da sua família, né, junto com a sua família, dentro desse núcleo familiar que o ECA preserva tanto. Agora, o que vai ser feito se essa menor, se essa família não tem condições, recursos materiais? Vamos incluir esse pessoal, então, em programa de serviços de proteção, oficiais de proteção do governo, né, de apoio e promoção para uma vida mais adequada desse menor, ok? A gente dá uma estrutura melhor para essa família, para que ela possa criar de uma forma mais adequada esse menor de idade, ok? Tudo legal no ECA, né? A grande questão aqui é a gente implementar verdadeiramente isso, né? Mas está aqui na lei e é assim que a gente tem que responder na prova, tá ok? Tranquilo para essa questão, atenção para isso. Outra questão importante que a gente tem que citar aqui diz respeito à questão, é uma questão relativamente nova, que foi publicada aí em 2018, né? Então a gente tem aqui ano passado isso, né? Uma alteração trazida aqui sobre a questão de condenação criminal, se gera ou não gera perda ou suspensão do poder familiar. A gente faz a leitura aqui do nosso parágrafo 2º do artigo 23. Joga aí para o pessoal na tela, ó. Eu tenho aí o seguinte. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará, então vamos colocar aqui, ó, não implicará a destituição do poder familiar. Não vou gerar perda do poder familiar, ok? Normalmente, então, a regra é essa, que a condenação criminal do pai ou da mãe, praticar algum crime, né? O pai ou mãe é criminoso, vai perder o poder familiar? A regra é que não. Exceto quando é que ele vai perder? Na hipótese de condenação por crime doloso, de crime doloso, que seja sujeito à pena de reclusão contra outra pessoa igualmente titular do poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. Então, se eu tiver aqui esse indivíduo, joga aqui comigo, ó, que tem poder familiar, mas ele praticou um crime. Foi algum crime? Qualquer crime gera perda do poder familiar, Santo? Não, né? Não vai destituir o detentor do poder familiar, não perde esse poder familiar, a princípio. A não ser que ele cometa esse crime, né, com relação a uma outra pessoa igualmente titular do poder familiar, ou contra o filho, contra a filha, ou algum outro descendente, certo? A gente, então, nessa situação, esse cara, detentor do poder familiar, que praticou um crime contra uma outra pessoa que também é detentora do poder familiar, ou contra o filho, contra a filha, ou contra um outro descendente, esse sim vai ter aqui, vai ser destituído do poder familiar. É claro que a destituição não é automática, né, gente? O cara não perde assim, ó, o poder familiar. É óbvio que a gente tem que ter todo um processo, né? A gente vai falar até dessa questão com relação à perda, né, e suspensão do nosso poder familiar, nosso PF, tá bom? Agora, a gente joga aqui o artigo 24 para fazer leitura ainda dentro da questão do poder familiar, falando sobre perda e suspensão do poder. Ó,
a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente. Então, sempre lembrando isso, né? A perda e a suspensão do poder familiar, que a gente vai falar mais sobre elas aqui, primeiro, eu preciso que tanto a perda quanto a detenção só podem ser determinadas judicialmente e precisa, gente, de procedimento contraditório, garantindo, então, possibilidade de ciência inequívoca por parte do indivíduo detentor do poder familiar, para que ele possa se manifestar, certo? Nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres lá, ó, e obrigações a que alude o artigo 22. Vem comigo? O que eu tenho então aqui? Tanto a perda quanto a suspensão do poder familiar só podem ser decretadas de forma judicial, através de um procedimento contraditório, garantindo então essa possibilidade de ampla defesa, né, contraditório do detentor do poder familiar. Claro, porque ele pode acarretar aí a suspensão do poder familiar ou até a perda desse poder familiar, certo? Então, é necessário obrigatoriamente que ele fale sobre essa questão. E quando é que ele vai, o que justifica essa perda do poder familiar, né? Quando ele pratica algum ato elencado na lei civil ou quando ele descumpre de forma injustificada qualquer uma daquelas obrigações que a gente acabou de falar do artigo 22, que são aquelas obrigações, os deveres dos detentores do poder familiar, certo? Esses indivíduos, então, quando eles praticam algum comportamento lá, descumprindo, sem qualquer justificativa, as obrigações previstas no artigo 22, que são aquelas obrigações inerentes aos detentores do poder familiar, aí sim, instaura-se o procedimento, dá contraditório e pode acarretar aí a perda ou a suspensão desse poder familiar, desse indivíduo que até então era detentor desse direito, ok? Desse poder. A gente tem então aqui o seguinte, ó, para facilitar a tua vida, recapitulando, joga na tela, eu tenho o seguinte. Olha aqui então, perda ou suspensão do poder familiar. Primeira questão, a perda ou suspensão do poder familiar será decretada em que situações? Nos casos previstos na legislação civil, ok? A lei então prevê essa hipótese. Ou na situação de descumprimento injustificado de deveres e obrigações do artigo 22 do Estatuto Menorista, do nosso ECA. E o mais importante, né, pessoal? Não é por processo administrativo, é por decisão judicial que vai determinar tanto perda quanto a suspensão do poder familiar. Beleza? Tranquilo então? Vem cá comigo. A gente então tem aqui, falamos aqui dentro desse nosso tópico de hoje, falamos sobre poder familiar, esses direitos e deveres inerentes aos pais, esses indivíduos em relação aos seus filhos, né? Falamos do poder familiar e trouxemos aqui hipóteses de perda e suspensão desse poder familiar. Trouxemos as hipóteses em que é possível a ocorrência tanto da perda quanto da suspensão e, o mais importante, eu só posso determiná-los através de decisão judicial, garantindo um procedimento em contraditório nas situações de descumprimento de legislação civil, aí tem várias situações que podem gerar isso, ou nós temos aqui também um descumprimento injustificado das questões elencadas no artigo 22 do nosso Estatuto Menorista. A gente está encerrando aqui a aula de hoje, espero que ela tenha sido muito produtiva. Qualquer dúvida você pode falar comigo pelo meu Instagram, @SandroCaldela, lembra disso aí? Vou responder vocês com o maior prazer. Fala que aqui do Vem Que Passa, vou responder mais feliz ainda, tá bom? A gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera, foco na missão, valeu!